E aí, galera, amanhã vai começar o Campeonato Brasileiro. E vamos fazer uma análise superficial, né, dos times que vão estrear a partir de amanhã no campeonato, deixando claro que nem eu nem ninguém tem uma convicção do que será esse campeonato, uma vez que o campeonato vai começar já agora, no início de janeiro, no caso amanhã, onde os times, muitos deles estão iniciando a temporada com os times principais. Um já jogou uma partida só, outros dois, três, no máximo. Pelo menos aqueles que não jogam o Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista é um campeonato à parte, é um quase que um campeonato brasileiro devido a o investimento e os clubes que lá participam daquele certame. Mas vamos fazer uma ideia, mais ou menos, de como será esse campeonato para alguns times. Pelo menos vamos destacar aqui os baianos, né? Bahia e Vitória. Infelizmente, esse ano não temos mais time do Nordeste. Caíram os outros três o ano passado e só restou Bahia e Vitória para representar o Nordeste. Temos o Remo, que é do Norte, lá do Pará. Então vamos também acompanhar o Remo. É justamente o Remo que vai estrear amanhã com vitória aqui no Barradão. O Bahia vai pegar o Corinthians e vamos dar uma pincelada aqui, principalmente nesses três times que são aqui da nossa região. O Bahia, ele tem um time pronto, não é? Contratou o lateral direito Roman Gomes, um destaque lá do futebol argentino. Manteve a base, na verdade, manteve todo o time, que por 2 anos seguidos vai à Libertadores, a fase de mata-mata. Então, o que que acontece? O Bahia está pronto para esse campeonato. Eu imagino que o Bahia vai conseguir fazer um campeonato melhor do que os anos anteriores, uma vez que ele manteve todo o elenco e está reforçando aqueles setores que têm necessidade. Contratou o Kike Oliveira, do Grêmio, e está em busca aí de mais alguns jogadores. Está na iminência aí de contratar o Júnior Santos, do Atlético Mineiro, um jogador é, muito bom, ao meu ver. Não deu certo no Atlético Mineiro, mas ele fez uma boa campanha no Botafogo. E, assim, cara, o que eu acho do Bahia é um time muito técnico, um time que na maioria das vezes joga bem, principalmente dentro de casa. O Bahia tem um poderio muito bom, tem uma imposição frente a seus adversários, onde na maioria das vezes ele vence os jogos. O problema do Bahia é que ele não tem um poder assim de decisão. Tem os atletas do Bahia, eles não são muito decisivos. Tem jogadores bons que driblam, que vão à linha de fundo, os extremos e tal, mas não são muito de fazer gol, sabe? Então você vê que o maestro do Bahia é Everton Ribeiro, um cara que faz poucos gols. Enfim, então, mas no geral o elenco do Bahia é muito bom. Ele, e tem um técnico que já tem praticamente 3 anos no Bahia. Então tudo isso favorece para o Bahia, na minha opinião. A gente vai fazer a tier list agora. Eu vou colocar cada um nos seus respectivos lugares, mas imagina que o Bahia fará uma campanha idêntica ou melhor do que os anos anteriores. Quanto ao Vitória, eu infelizmente eu sou torcedor do Vitória. Esse canal aqui estou iniciando, é um canal novo, totalmente novo, mas eu vou fazer análise sem clubismo, sem paixão, apesar de eu ser torcedor do Vitória, mas eu não vou usar desse canal aqui para nenhum tipo de clubismo, sabe? E o que eu vejo do Vitória hoje, infelizmente, é o mesmo dos anos anteriores. Vamos lutar contra o rebaixamento até o fim, a não ser que as coisas mudem muito. Até o presente momento, hoje é a véspera da estreia,
E apesar de ter apresentado agora há pouco o Marinho, mas é muito pouco para as necessidades, para as deficiências do plantel do Vitória. Marinho só não vai dar conta e não vai mudar muita coisa. Vai ajudar bastante, mas não sei se é o suficiente para mudar o Vitória de patamar, ou seja, tirar o Vitória daquela situação de lutar desesperadamente contra o rebaixamento e para uma posição de, por exemplo, sul-americano, no meio de tabela, fazer um campeonato mais tranquilo. Não imagino isso, a não ser que venha outras peças aí, mas pelo andar da carruagem, pelas perspectivas e pelos modus operandi de Fábio Mota, eu acredito que a gente vai viver esse campeonato todo com muito susto, muitos sustos mesmo. E é isso aí, eu não acredito que vai ter muita mudança não, nem para Bahia, nem para Vitória. Bahia nessa ascendência de estar sempre ali beirando a Libertadores, e o Vitória sempre está ali na rabeira, lutando para não ser rebaixado. Meu medo é que em tempos passados, no final lá da 2018, 19, 21, 22, não sei, o último ano que o Vitória caiu, ele bateu na trave um ano, bateu na trave o segundo ano, o terceiro ele caiu. Porque geralmente é assim, o Vitória sempre bate na trave e depois ele não resiste. Enfim, mas vamos lá, vamos fazer uma pincelada com o Remo. O Remo está contratando bastante, mas aí depende muito de encaixe dos jogadores. A gente não pode julgar que as contratações são boas ou ruins. Vídeo Mirassol ano passado que contratou bizarramente jogadores de Série B, jogadores refugos de outros times, inclusive do Vitória. E o time deslanchou, encaixou e nunca se pegou um time pequeno, nunca se conseguiu uma Libertadores tão fácil como o Mirassol conseguiu esse ano. Então, não dá para a gente fazer nenhum tipo de julgamento nesse momento em relação às contratações dos times. Aí na parte de cima, eu acredito que o. Assim, então, ainda sobre o Remo. Eu acho que o Remo também luta para não ser rebaixado. Ele vai lutar contra o rebaixamento também. Por mais que eu diga que a gente não pode fazer juízo de valor porque o time é pequeno, porque veio da Série B, mas é o normal, o padrão são os times que vêm da Série inferior. Ele não tem ainda a expertise de uma Série A, ele tem uma dificuldade maior, até pelo investimento, que é bem menor. Então, eu acredito que o Remo também lute é, contra o rebaixamento, junto com a Chapecoense. Para mim, Vitória, Remo e Chapecoense são os favoritos a ser rebaixado, a serem rebaixados. E aí vem também o Curitiba. Eu não acredito que o Atlético Paranaense esteja nesse bolo. Foi um acaso o Atlético ter caído. O Atlético é um time organizado. Quando caiu, tinha bons jogadores, era um bom time, mas não sei por quais razões ele caiu. Mas eu não acho que o Atlético tá nesse bolo. Aí eu colocaria ainda os times grandes aí que estão meio turbulento, tipo São Paulo. Tipo São Paulo. O Vasco é sempre uma incógnita, você não sabe o que esperar do Vasco. E, cara, vai ser uma briga de foice, tá? Mas eu acho o Mirassol também, a gente não pode cravar que o Mirassol vai repetir a campanha do ano passado, porque ele continua fazendo contratações, apostas, e não sabemos se vai se repetir o feito. De qualquer maneira, vai estar na Libertadores. Então, vamos ver como é que ele vai se sair jogando dois campeonatos ao mesmo tempo, coisa que não aconteceu no ano passado. E aí, vamos para a parte de cima. Eu acho que continua Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro nesta ordem, os favoritos. Para mim, são os favoritos a disputar o título. Um pouquinho mais acima para o Flamengo, por razões óbvias. Aquele grupinho ali de Bahia,
Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio. Cara, não consigo botar mais do que isso aí para lutar pela uma Libertadores ou pré-Libertadores, não. Turma do que vai beirar ali meio de tabela ou também com risco de rebaixamento aí, isso aí é Bragantino, Curitiba, eu já falei Chapecoense, Atlético Mineiro, eu acho que sempre vai estar naquele bolo ali, tá? O Grêmio, o Inter, o próprio Mirassol, o Vasco, São Paulo, Santos, enfim. Então agora a gente vai fazer uma playlist, uma tier list, na verdade, para a gente colocar mais ou menos o que a gente acha que vai acontecer nesse campeonato. Então, minha ideia de tier list é essa aqui. Eu acho que luta pelo título é os de sempre, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Acho que esses três brigam pelo título. Claro que só um vai ser campeão, então os dois que ficarem vão lutar, vão ficar na Libertadores, obviamente. Então, briga pela Libertadores. Eu vou colocar aqui Fluminense, Bahia e Botafogo. Então, desce dois daqui, que não vão ser campeão, vão se juntar aos dois desses três aqui, um fica fora. E aí, sem clubismo, eu acho que dos três aqui, eu acho que o Bahia pode ficar fora, manter o sétimo lugar desse ano. Mas vamos ver, né? De repente o Bahia começa a ganhar fora de casa, como ganhou o último Bavi, as coisas mudam. Que o problema do Bahia ano passado foi justamente esse, não ter uma consistência fora de casa que tinha na Fonte Nova. Isso que fez a diferença. Vamos lá. Pré-Libertadores. Aqui eu vou arriscar no Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro. Sul-Americana, eu vou botar aqui Atlético do Paraná, Grêmio, Red Bull. O Santos eu vou botar aqui lutando pela pré-Libertadores. O Inter eu vou botar aqui lutando pela Sul-Americana. E lutando para não cair, cara, eu vou botar o Vasco aqui na Sul-Americana também. Lutando para não cair temos São Paulo, Coritiba, Vitória, Chapecoense e Remo. Então essa é a minha ideia de campeonato brasileiro. É isso que eu acho que vai acontecer. É óbvio que eu não estou cravando e ninguém pode, porque o campeonato está muito no início do ano, muito no início de temporada, e os clubes sequer se entrosaram ainda. Tem clubes que fez um jogo só, tem outros que 2 jogos, 3 jogos no máximo. Os paulistas estão um pouco na frente devido a competição ser mais acirrada, então eles não têm esse privilégio de colocar time de base para jogar, porque senão não recupera. Mas não dá para analisar nenhum elenco, não dá para analisar nada até o momento. Porém, devido às contratações que chegaram nesses clubes e o desempenho que eles tiveram no ano passado e as situações políticas de cada um, de acordo ao meu conhecimento, a minha opinião é que dê mais ou menos isso daí. É óbvio que terão erros, vão ter surpresas e tudo mais, mas acredito que vai estar muito dentro disso daí. Não estou cravando, por exemplo, que nem que o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro vão ser campeão. Eu estou dizendo que eles brigam pelo título. Os daqui de baixo, não estou dizendo que eles vão para a Libertadores, briga pela Libertadores e assim sucessivamente. Quem está aqui embaixo não necessariamente vão cair, eles vão brigar para não cair, certo? Então acho que não vai fugir muito disso daí, mas vamos para frente, vamos ver, tá certo? Então é isso que eu acho aqui dessa playlist, ok?